estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é Joyce e hoje a perspectiva é ilustrativa sobre um assunto muito interessante para fazer uma retomada de todos os conteúdos já analisados no período até agora estudado por vocês em toda a sua vida escolar. O conteúdo é sobre indicadores socioeconômicos. Para que a gente tenha uma noção clara do que são os indicadores socioeconômicos e a que se destinam esses elementos, nós temos por objetivo da aula identificar os indicadores e destacar a sua importância socioeconômica para os países. Dentro dessa perspectiva, é interessante que a gente pense em algumas temáticas que podem nos nortear a despertar a nossa curiosidade. Por exemplo, você sabe o que é um PIB? Você tem noção do que é um índice de Gini? E mais, qual é a expectativa da qualidade de vida da população? Isso tudo para que você entenda que o indicador socioeconômico, ele vai refletir através de dados numéricos, elementos que possibilitem uma análise da dimensão, pode ser econômica, social e até política de um determinado lugar. Os indicadores, eles são muito importantes porque eles nos dão uma análise geral. Claro que ao verificarmos os indicadores socioeconômicos, você tem que ter a noção de que ele nos norteia. Ele não nos diz exatamente como é, mas ele nos dá uma base, uma orientação para que a gente faça comparações, a gente eleve situações problemáticas para tentar resolvê-las, ou até descarte problemas e ilustre outros. Ou seja, os indicadores socioeconômicos, eles nos dão um panorama geral num aspecto social, político e econômico de um determinado lugar. Dentre eles, nós temos vários, alguns vão ser destacados aqui, que são os mais usados, que aparecem mais na mídia, na imprensa de forma geral e na análise econômica dos países. O primeiro deles, lógico, o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB, ele vai refletir a soma de todos os bens produzidos e dentro desses bens nós vamos indicar todos os serviços ligados à agropecuária, agricultura e pecuária, todo o quesito ligado a serviços e toda a lucratividade industrial. Toda esta somatória nos dá o Produto Interno Bruto, como já remete à indicação de que é uma produção interna de um país. Só que quando olhamos isso, nós logicamente temos uma noção geral da produção interna desse país, mas contemplando produções internas e também externas em área interna desse país. Ou seja, um exemplo para vocês entenderem bem. Imagine uma empresa que não é do Brasil, mas ela tem sua fabricação em território brasileiro. Como ela tem sua produção em território brasileiro, ela produz divisas, produz riquezas e, obviamente, a soma dela, mesmo sendo uma empresa estrangeira, ela vai refletir no PIB. Por isso até que, olhando o PIB brasileiro, muitas vezes remete a uma sistemática de observar e dizer, meu Deus, o PIB brasileiro é gigantesco. Sim, porque ele reflete a somatória de todos os serviços e bens produzidos em território nacional. Dessa indicação, agora fazendo uma análise mais aprofundada, obviamente você tem essa impressão literal de que é uma exposição média de produtos, ou seja, olhando o PIB e vendo a grandiosidade que ele reflete, ele não expressa exatamente uma riqueza proporcional por pessoa, ele vai indicar a produção geral de um todo, e isso entendendo bem que é dentro da perspectiva de produtos que sejam de origem nacional, mas também de produtos de origem internacional. De acordo com as classificações existentes, vários outros indicadores são importantes. Um dos que tem gradativamente surgido com maior força na análise mundial é o índice de Gini. O índice de Gini, ele é muito similar ao IDH. Mas o IDH nós vamos ver na sequência. O índice Gini ele vem aparecendo mais porque gradativamente ele vai destacando a diferença do coeficiente de riqueza e pobreza dentro de um determinado local. Esse local normalmente identificado com a identificação de um país. Ele também vai de 0 a 1, muito similar
a questão do IDH, só que dentro dessa situação do índice Gini, o que se faz mais a análise é do poder de compra. Então, quanto mais próximo de o país tenha de seu índice Gini, significa que ele tem uma expectativa que as pessoas no território nacional têm uma abrangência maior e uma capacidade maior de compra no seu território, gerando então, obviamente, um índice que mostra a população mais rica e mais pobre. Nessa perspectiva, olhem aqui o índice Gini destacado no mapa, índice aqui mostrando alguns países no qual você tem uma expectativa maior do índice, logicamente destacado pela cor mais clara, do verde, em seguida uma cor de verde escuro, indicando alguns países que se destacam com o índice Gini, e alguns que obviamente destacam exatamente pelo oposto, pela qualidade de desclassificar e uma quantidade muito grande do aspecto de pobreza. Indicar é interessante aqui que quando nós falamos sobre o índice Gini ou sobre o indicador de pobreza, é importantíssimo nós ter uma quantificação do que é realmente qualificado como pobreza. Pela ONU, a qualificação do índice de pobreza, ou que você identifica como uma situação de pobreza dita absoluta, é quando uma pessoa não recebe dividendos equivalente a 1,50 dólares dia. Então, aí você tem a expectativa numérica ponderada de você identificar um índice de pobreza absoluta. Aqui mostra também uma avaliação de uma indicação dentro do território nacional, território brasileiro, por regiões, mostrando como varia a situação de pobreza dentro do índice de Gini. E observe que o interessante é que nas regiões destacadas aqui, veja que nós temos as 5 regiões, as regiões do IBGE, elas são muito similares em um aspecto no setor nacional, que é a última coluna aqui. Então veja que quanto mais próximo de menor a desigualdade, e quanto menor, pior a desigualdade. E aqui temos 2 anos destacados, 2018 e 2019, para você fazer um comparativo. Veja que em algumas situações, algumas regiões, o índice quase nem se altera, como é o caso da região sul, que nós temos aqui 0,47 nos dois. Agora, para fechar essa análise, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Essa atividade fala sobre essa análise que nós fizemos até agora e eu gostaria que você montasse um quadro que diferenciasse PIB do índice Gini. Então, pelo que você viu até agora e fazendo uma releitura, monte um quadrinho de principais características que diferenciam o índice Gini do PIB. E volto já já.
Então, pensou um pouquinho? Agora vamos ver o que vocês escreveram. Então, fazendo uma comparação, o índice Gini ele vai refletir a análise da concentração de renda das pessoas. Então, ele vai quantificar efetivamente quanto as pessoas ganham e como elas podem efetivamente gastar em termos do seu território nacional. Já o PIB, ele fala sobre produção, então essa é a principal diferença. Então, quando falamos em PIB, produção, todos os bens e serviços produzidos. Já o índice Gini é a renda recebida pelas pessoas e o quanto que isso vai refletir no seu poder de compra. Na continuação, temos outros movimentos, outras indicações sociais que podem ser utilizadas para que a gente tenha uma noção de indicador social e como ele reflete na estrutura das pessoas. Uma das principais é você analisar como nós vivemos. Então, dentro do ambiente que nós vivemos, o seu entorno, nós temos determinadas características que mostram que a nossa vida ou é melhor, ou média, ou que necessita de algumas alterações. Então, por exemplo, água potável, infraestrutura de saneamento básico de maneira geral, coleta de lixo, paridade de compra, manuseio de atividades sociais, então acesso às atividades sociais, infraestrutura de segurança, infraestrutura hospitalar, tudo isso ele reflete a nossa qualidade de vida. Então, ao analisarmos todas essas situações, lógico que nós vamos ter locais com mais infraestrutura, principalmente pública, e que vão refletir de maneira muito enfática no quesito prevenção de doenças. Então, nesses lugares onde existem programas mais adequados, indicações de programas mais adequados, a qualidade de vida geral é melhor. E aí que se suporta o indicador socioeconômico. Então, na qualidade do indicador, você tem um potencial valor numérico. E em cima desse valor numérico, você pode traçar estratégias e políticas públicas para que você alcance a solução desses problemas a curto, médio ou a longo prazo. Aqui, um dos indicadores extremamente importante, mortalidade infantil. Mortalidade infantil é um indicador socioeconômico. Ele serve para mostrar uma quantidade de crianças efetivamente indo a óbito. Essa quantidade de crianças indo a óbito reflete o quê? Reflete uma má estrutura de atendimento hospitalar da gestante, uma má infraestrutura hospitalar na hora do parto, ou uma má estruturação de médicos no pós-parto, no período em que a criança tem o acompanhamento do chamado pediatra. Então, ao analisarmos um lugar com expectativa de mortalidade infantil muito alta, ele reflete uma quantidade de problemas a serem destacados, enumerados e tentados buscar a sua solução. Outro indicador ainda da mortalidade infantil, é importante a gente destacar efetivamente qual é o conceito. Então, a mortalidade infantil ela vai refletir a mortalidade de crianças até 1 ano de vida e ela vai ser expressa, indicando neste mapa aqui, sempre no quesito até 1.000 crianças. Então, a qualidade da imagem, ela sempre é expressa a partir de 1.000. Se os dados não chegam a 1.000, não significam impactantes na hora de você montar um determinado gráfico ou você olhar um determinado mapa. Outro elemento, indicador socioeconômico muito importante, expectativa de vida. Obviamente, ciente de que você tem um lugar que as pessoas vivem muito na sua média, obviamente é porque elas tiveram uma infância satisfatória, uma juventude feliz, um período de adulto também completo de infraestrutura e qualidade e, por consequência, vão ter uma velhice bem tranquila. E vão viver muitos anos. E isso, obviamente, seria o natural. Quando você olha esta imagem, esse mapa, ele vai mostrar que em alguns lugares a expectativa de vida não estava chegando nem a 60 anos, que é na região aqui que nós podemos destacar nessas duas colorações bege, bege mais claro e um bege um pouco mais escuro. Aí indica qualidade de vida e expectativa menor, que por consequência vai refletir o oposto que eu falei para vocês. Então, má qualidade da distribuição de saúde,
infância e juventude, talvez com alguns problemas ligados à escola, infraestrutura de saúde também, medicamentosa, entre outros, e que por consequência vão refletir no período adulto, no segmento de emprego, moradia, infraestrutura urbana, trânsito, enfim, uma série de itens que destacam a expectativa de vida como um importantíssimo indicador socioeconômico. Agora, para a gente fechar, eu quero que vocês pensem nesta imagem, analisem esta imagem, vejam a qualidade do cuidado com a água deste córrego, o lixo depositado, a formatação da construção dessas casas, a qualificação e a quantidade de material vegetal na margem e pensem como a indicação de indicadores socioeconômicos pode refletir, neste caso, na melhoria de vida dessas pessoas. Volto já já. Então, ao analisarmos a imagem, a gente tem que ter uma noção exata da profundidade da problemática que nós temos aqui. Além da problemática humana, nós temos que analisar a problemática ambiental. Então, além do indicador socioeconômico, que é destacado, obviamente, pela má infraestrutura local, faltou indicação de uma melhor moradia, zoneamento urbano, faltou indicação da formatação das construções, o cuidado para não haver deslizamentos na margem
e a margem que deveria ter sido preservada com a vegetação original na situação. Fora tudo isso, nós temos que pensar na questão meio ambiente também, o quanto que isso vai impactar em toda a sistemática ambiental, ilhas de calor, efeito estufa, uma série de coisas que dá para a gente falar nessa única imagem. Mas destacando o aspecto dos indicadores socioeconômicos, obviamente a gente reflete a falta de água potável, talvez a indicação mais clara da imagem, mostrando obviamente pela quantidade de lixo e a ausência total de uma infraestrutura de possibilidade de coletar essa água e utilizar para o abastecimento das casas. Isso obviamente vai prejudicar um monte, tanto na infraestrutura humana, quanto no sentido banho, alimentação, limpeza, como no sentido, obviamente, da má alimentação, levando muitas vezes a casos de mortalidade infantil, desnutrição e outros elementos que vão refletir, obviamente, quando uma análise feita de maneira bem clara na região, mostrando o quanto que a falta de estrutura primária, de uma organização para as construções deveria ter sido feita e não foi. Para isso, então, deve ter sido claro para vocês o que foi falado, nós indicamos alguns elementos socioeconômicos, poderíamos destacar N outros que poderiam ser ilustrados como indicadores socioeconômicos, mas o mais importante é que vocês tenham em mente que eles são literalmente valores numéricos que nos remetem a uma noção de análise que pode ser feita em cima da possibilidade econômica de um determinado país. Seja ele pela quantidade de nascimentos, pela quantidade de mortos, pela indicação de quantas pessoas têm água potável, quantas pessoas não têm, PIB, PNB, renda per capita, uma série de itens que, se você olhar com atenção, eles sempre estão presentes na análise e nos ajudam a ter uma noção para que se norteiem as possíveis soluções de problemas enfatizados no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.